Hoje nós vamos de empadão de camarão. Vamos logo começar com os ingredientes. Eu tenho 100 ml de água, meia colher de chá com fermento, bem pouquinho mesmo, meia colher de sopa com sal. Aqui nesse potinho eu tenho 300 gramas de farinha de trigo, mas talvez a gente precise mais um pouquinho para dar o ponto. Aqui eu tenho 200 gramas de margarina culinária com 80% de gordura, 2 ovos inteiros e, logicamente, um recipiente para você fazer essa mistura, fouet, garfo, colher, o que você quiser para misturar. Aqui eu tenho já a manteiga, aliás, desculpa, a margarina culinária. É o hábito, né, gente, de falar, mas aí está a margarina culinária. Já vou colocar o fermento, o sal, bem fácil. Já podemos misturar aqui bem de levinho, só para ele incorporar aqui, já umedecer tudo isso. Essa margarina ela estava, não chegou a ficar em ponto pomada, ela já fazia um tempinho que estava fora da geladeira, mas não tem problema. Se for gelada, é só você aguardar um pouquinho e depois já começar. Os 2 ovos aqui, eu misturei tudo e ele fica assim meio talhadinho, mas não tem problema nenhum, é assim mesmo. Já acrescento aqui os 100 ml de água e ele vai ficar um pouquinho mais talhadinho. Não se preocupe que vai dar tudo certo no final. E para dar o ponto, vou colocar a farinha de trigo. Aos poucos, para que você possa ir mexendo aqui com o garfo, com o que você escolheu aí para mexer, para misturar. E aí, simplesinho, misturando até você colocar as 300 gramas. Você vai ver que não tem segredo nenhum. E vamos misturando. Eu vou mostrar para vocês o ponto. Quando eu disse que talvez precise um pouquinho mais de trigo no final, é porque às vezes altera aí o tamanho do ovo, a marca da farinha. Então, aqui ela ficou molinha. Nós vamos colocar um pouquinho mais de trigo e sempre assim. Como eu não sei exatamente a quantidade que vai precisar para dar o ponto, eu vou colocando de colher em colher. Então, coloquei aí uma colher de sopa, vou misturar e depois eu coloquei mais uma. Então, foram mais 2 colheres de sopa de trigo, fora as 300 gramas. O ponto é esse, ó. Ela é uma massa um pouquinho grudentinha, mas ela não fica nas mãos, certo? Ó, ela solta, ela é firmezinha. Se tiver muito calor, você põe na geladeira, se não, pode deixar fora da geladeira até você preparar o teu recheio de camarão. Aqui eu não tinha pesado o camarão descascado, vou ver aqui com vocês para ver quanto que deu. Já tirei o peso do recipiente e só de camarão 1,244 kg. Para você, se você quiser fazer a receita, você já tem uma noção aí da quantidade de camarão para comprar. Numa panela ou numa frigideira, tem uma cebola tamanho médio ralada, que eu não gosto dos pedaços, então eu faço assim. Tenho aqui 2 colheres de sopa de margarina culinária e uma pitadinha de sal ali, meia colher de sopa, para que você possa depois, se precisar no final, acertar também. Aqui nós vamos colocar 2 colheres de farinha de trigo, porque ela vai ser o nosso espessante. O camarão junta água, então é necessário que você faça dessa forma, porque senão o teu recheio vai virar líquido no momento que você estiver colocando para assar. Então a gente faz aqui uma massinha. Parece que vai dar tudo errado, mas não se preocupe. Não vai não. Diminua o fogo para o mínimo, para que não fique queimando. Se pegar um pouquinho ali também não tem problema, depois vai soltar, mas só para não queimar. Então, deixa o fogo lá no mínimo
E continua aí refogando para que frite bem tudo isso e saia o gosto da farinha, o sabor, né? Vou também como espessante extrato de tomate, 2 colheres de sopa. Não é o molho, tá? Porque o molho de tomate é mais ralinho, então procura o extrato de tomate. Aí vai ficar essa massinha bem grossa assim. Depois que você der uma refogadinha, 1 minutinho, aí sim você pode colocar o camarão. Eu estou usando o camarão rosa. Delicadamente, o camarão, se você apurar muito, cozinhar muito, refogar muito, ele fica borrachudo, sabe? Então, assim, ele é delicado. Você precisa ir devagarinho, com o fogo bem baixinho. Não se preocupa que essa massinha, conforme vai soltando a água do camarão, a massinha vai se desmanchando e ele vai apegar aí em cada camarãozinho. Olha, é bem assim que vai ficar. Se você não gosta tão soltinho e você gosta mais cremoso, é só você colocar mais 1 ou 2 colheres de sopa de trigo e acrescenta um pouquinho de água. A gente vai colocando aos pouquinhos para ficar mais cremoso. Eu gosto assim, aqui em casa também, então a gente vai fazer nesse formato, mas fica aí a teu critério. Como eu sempre digo, aqui é uma sugestão. No final eu desliguei o fogo, salsinha, cebolinha, coloquei um temperinho desidratado para peixe, específico para peixe, que tem um monte de coisinhas ali dentro, para realçar um pouquinho o sabor aí desse camarão. E aquela massa que estava reservada, e vou deixar o recheio esfriando, tá? Tem que ser morninho para frio. Aqui a metade da massa eu coloquei numa travessa, essa travessa não, nessa tigelinha aqui, nessa, não sei que nome que eu dou para ela. Ela tem 26 centímetros de diâmetro por 6 centímetros de altura. Vou forrar a base, o fundo e as laterais, certo? E aí sim, vou abrir o restante da massa. Vou só medir aqui, colocar levemente aqui por cima, só para ver se deu o tamanho. E aí sim, com o recheio frio, morno para frio, coloco aqui no recipiente. Olha que lindo, gente, que ele tá. E você pode colocar ali nesse momento um requeijão cremoso, né? Eu vou deixar para pôr por último, vou mostrar para vocês, que aqui em casa não é todo mundo que gosta, então a gente tem que ficar fazendo essas artimanhas, sabe? E vou colocar aqui por cima a outra parte da massa. Já tinha medido o tamanho, então aqui já deu um pouquinho. Se sobrar um pouquinho, não tem problema nenhum. Nunca vamos desperdiçar. É só se você apertar bem nas beiradinhas ali e vai retirando os excessos. Fiz um furinho no meio para retirar o ar que fica e nas laterais eu afundei bem para poder grudar com o que estava ali na parede do recipiente. Aperta um pouquinho para tirar o ar e aí o que sobrou você pode guardar, congelar ou você pode fazer. Eu vou fazer uma cobrinha assim, enroladinha para pôr em volta para dar um outro acabamento, mas é opcional. E eu me perdoe, eu esqueci de falar para vocês que nós teríamos nos ingredientes uma gema a mais para você poder agora no final pincelar por cima. Eu coloquei um dedinho de água só para ela tirar um pouco daquela viscosidade, mas também se você não liga para isso, pode colocar a gema direto. O forno já estava pré-aquecido 180 graus e vamos assar nessa temperatura também, de 30 a 40 minutos. Aqui eu tenho um potinho de requeijão cremoso, a marca que você quiser. Eu vou aquecer somente 20, 30 segundos no micro-ondas, porque logo que termine de assar, eu vou colocar por cima do pedaço. Então, quem gosta, coloca, quem não gosta, não coloca. Olha que lindo que ficou. Já passou aí o tempo, 40 minutinhos, douradinho, lindo, cheiroso, cheiroso. Essa cozinha aqui tá tomada com esse cheiro. E olha só, se desmanchando todo, gente, que delícia! Olha isso. Puxei aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Meu Deus.
Vocês não têm noção. Queria que vocês pudessem experimentar, né, gente? Pena que não dá. Mas aprecie, se você puder fazer, faça, é uma delícia. Uma massa fininha, uma delícia. E aí você tem a opção de comer assim, que já está bom demais, ou tem a opção de você colocar o requeijão por cima. Desculpa que a minha garganta hoje, gente, não tá muito boa, mas vamos lá. E aí sim você pode colocar e também fica muito bom, né, gente? Quem gosta aí de um requeijão assim por cima, olha que delícia. Põe por cima da massa, por cima do camarão e aprecie muito. Eu gosto das duas versões, como das duas formas. Uma delícia mesmo. Coisa boa, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para ajudar no crescimento. Se gostou, deixa ali o seu joinha. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo.